Muito boa tarde, prezado telespectador que nos acompanha. Inicia agora o Expresso Meio-Dia, ao vivo pela Conecta Mais TV. Estamos disponíveis nas plataformas digitais, YouTube, Facebook e homepage, e também no canal 8 do sistema de televisão a cabo da Adilnet TV. Hoje, segunda-feira, 5 de abril de 2021, a temperatura nesse momento em Nova Prata está na casa dos 24 graus e nós temos aí um dia de céu limpo e claro e as temperaturas tendem a subir. E falamos exatamente do tempo dessa segunda-feira com sol e temperaturas altas, é a estimativa que vai marcar toda a semana que nós daremos entrada aí. As temperaturas para toda essa semana devem se manter aí na casa entre os 22 e os 27 graus, ou seja, teremos temperaturas altas. O sol aparece com a grande maioria da predominância, algumas nuvens se formam e poderemos ter pancadas de chuva esparsas. Iniciando o nosso giro de notícias, começando a atualização pela dupla Grenal. Teve clássico no último final de semana e vamos ver como foi amanhã dos principais times do Rio Grande do Sul. O Grêmio embarcou nessa manhã para o Equador, sem Michael e os demais lesionados. Renato Gaúcho também ficou em Porto Alegre, porque apresentou sintomas de Covid no dia de ontem. Então o Grêmio iniciou a sua viagem rumo ao Equador para encarar o Independiente del Valle pela terceira fase da Libertadores da América. Michael ficou em casa, Kahneman, Jeromel também acabaram ficando. Jean-Pierre e Pepe estão fora da partida também e Rafinha não está inscrito na competição. Então o Grêmio vai basicamente com Breno, Wanderson, Juan Rodrigues, Diogo Barbosa, Lucas Silva ou Darlan, Matheus Henrique, Alisson, Pinhares e Ferreira e Diego Souza. Essa é a expectativa do time do Grêmio nessa campanha que terá pela Libertadores da América nessa semana. Do lado colorado, as notícias para essa segunda-feira é que o Inter, a partir de uma atitude de mercado e pretendendo fazer caixa, sinaliza para os agentes que abriu negociação por jogadores mais jovens. O movimento já fez aparecer ofertas por Vinícius Tobias, a principal promessa da base colorada, e Prachetes, que é titular da equipe de Miguel Ramírez, né, o novo técnico colorado. Então o Internacional está disposto a negociar seus garotos para formar aí caixa. Vinícius Tobias teria recebido uma proposta do Shakhtar Donetsk, que é um dos principais jogadores da equipe. Também estão chegando aí a propostas na casa de 7 milhões de euros. E o Colorado busca repatriar Tyson, que está jogando nesse mesmo time. A proposta, entanto, pelo garoto foi considerada baixa e seguem as negociações da equipe colorada. O Gauchão, que nós tivemos aí no último final de semana, apenas 2 jogos que foram feitos, um no sábado e um no domingo. No sábado à noite, vitória de 1-0 do Grêmio sobre o Internacional na Arena do Grêmio. O jogo foi por volta das 10h15 da noite. E no domingo, às 20 horas, o São José venceu por 1-0 o São Luís de Ijuí. Hoje, segunda-feira, a partir das 20 horas, nós temos aí 3 partidas. O clássico Brapel, Brasil de Pelotas e o Pelotas se encaram lá no Bento Freitas. Caxias e Juventude também vão se encarar, e Aimoré em Novo Hamburgo. E no final, sexta-feira, Esportivo e Ipiranga, fechando a rodada do Campeonato Gaúcho, que por hora está sob liderança do Grêmio. Nas informações que nós temos da região para repassar nessa manhã para você, iniciamos por Nova Prata. Com informações do portal Estafeta, um bar é interditado por descumprimento do decreto municipal. Foi na noite do último sábado, um bar foi fechado por estar funcionando fora do horário previsto e também com aglomeração de pessoas. O estabelecimento fica localizado no bairro Basalto. Segundo informações da guarnição da Brigada Militar, havia uma grande concentração de pessoas no local e o bar estava funcionando além do horário permitido, que é às 18 horas. Com isso, ele descumpriu as normas e foi fechado. Seguindo com informações, agora para Nova Bassano, terá aí nova rodada de vacinação para idosos acima de 64 anos
e os profissionais da segurança. Vai ocorrer no dia de amanhã, 6 de abril, a sequência das vacinações em Nova Bassano. Então, pessoas de 64 anos ou mais e os profissionais da segurança. Importante levar a carteira de identidade, o CPF e a carteira de vacinação. O horário será das 8h30 às 15h30 na modalidade de drive-thru. Em Veranópolis, a informação é que o Corpo de Bombeiros Militar recebeu uma homenagem do coro infantil no último final de semana. O quartel do Corpo de Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul, com sede em Veranópolis, recebeu uma homenagem feita pelo coro infantil da cidade. E a mensagem dizia que vivemos um momento desafiador. Para enfrentar desafios, precisamos de muita coragem e muito amor. E essa foi a forma com que o coro infantil reproduziu uma canção em homenagem aos bombeiros. Também em Veranópolis, pelas informações da Rádio Estúdio, a empresa Olhoplan aprova os projetos para desenvolvimento de atividades na cidade de Veranópolis. Um dos recursos vai para o Fundo Municipal do Idoso, para a promoção da saúde por meio de atividades ao ar livre, e outro recurso também vai para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esses projetos foram aprovados aí pela Central de Captação de Recursos do Fundo Municipal para ajuda de campanhas das Secretarias de Desenvolvimento Social, Habitação e Longevidade. Os recursos destinados e aprovados pela Olhoplan serão repassados e o valor aproximado das duas verbas fica na casa dos R$68 mil que a empresa irá dedicar a essas instituições. Seguindo com informações da região, na página de segurança, lá em Serafina Correia, a Brigada Militar apreendeu pés de maconha. Isso foi na tarde do último dia 4, ontem, em patrulhamento pela RS 129, na altura do quilômetro 149, foram visualizadas plantas semelhantes à maconha plantadas em vasos às margens da rodovia. As plantas tinham cerca de 1,60 m de altura e estavam escondidas na vegetação. Foram feitas diligências, porém não foi localizado nenhum suspeito. As plantas foram recolhidas para depois serem eliminadas. As informações que nós temos para a cidade de IP nessa manhã é que a rodada de vacinação contra a Covid segue sendo realizada nessa segunda-feira. Com informações da Rádio Solares, após o recebimento de 430 doses de vacinas na última sexta, a Secretaria Municipal de IP iniciou segunda-feira mais uma rodada de imunização da população pelo modelo de drive-thru e as doses são aplicadas à faixa etária destinada. Nesse momento, os grupos prioritários de 65 e 66 anos e também os profissionais da segurança pública. Com informações, nós também temos que a imunização ocorre em Antônio Prado. A semana iniciou e as equipes já trabalham na dispersão das doses de vacinas recebidas. Hoje também as pessoas de 65 e 66 anos estão recebendo o imunizante e são mais de 875 doses entregues que serão destinadas entre primeira e segunda dose. Agora informações para Bento Gonçalves. No domingo também ocorreu vacinação em diversos pontos da cidade. O domingo de Páscoa trouxe um presente especial para diversos munícipes de Bento Gonçalves. Foi a semana aí em que idosos acabaram recebendo a sua segunda dose da vacina, né? A doença é para ser evitada. Desculpe. Com as informações pela radiodifusora é que no último domingo diversas doses foram aplicadas em diversas faixas etárias por vários pontos da cidade de Bento Gonçalves. Em Monte Belo do Sul, nós temos a informação também pela radiodifusora, a campanha avançará no dia de amanhã, onde o público também é na faixa etária dos 65 anos. As informações vão sendo repassadas, né, para que você tenha noção de que basicamente todas as cidades aí da região e da Serra Gaúcha e do estado estão implementando. No momento em que recebem, já repassam a vacinação. Informação para a agroindústria de Bento Gonçalves, que começa a receber um selo de adequado aos padrões legais para comercialização de produtos.
6 das 11 agroindústrias familiares que participaram do projeto de extensão Análise dos Rótulos dos Estabelecimentos Cadastrados dos municípios de Bento Gonçalves receberam na semana passada, de forma individual e online, o resultado das suas análises, feitas num trabalho desenvolvido pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, pelo campus de Bento Gonçalves, em comunhão com a Emater e a Ascar. O projeto é entregar aos produtores rurais e donos das agroindústrias um selo de qualidade para a comercialização dos produtos. E várias agroindústrias participam do projeto e elas receberam o aval da Emater para comercializar esses produtos. Informação dos transportes: os voos da companhia Gol seguirão suspensos no aeroporto de Caxias do Sul, Hugo Cartegiani, até o mês de maio. Não há perspectiva de retomada e a suspensão segue em vigor. Conforme havia sido anunciado, a medida visa garantir o equilíbrio da operação com a demanda atual. Além da instalação de Caxias do Sul, outras 8 unidades aeroportuárias do Brasil tiveram as operações da Gol suspensas e as informações não dão conta de quando poderá haver a recuperação. Porém, de 1º até 30 de outubro estão suspensos voos, pousos e decolagens no aeroporto por parte da citada companhia. Em Caxias do Sul, nessa manhã, um acidente foi registrado na RS 122. Uma carreta acabou saindo da pista e as circunstâncias e o estado de saúde do condutor ainda são desconhecidas até o fechamento da edição. Com informação da Rádio Solares, uma carreta Volvo saiu da pista de rolamento no quilômetro 87 da RS 122 no bairro Pedancino, em Caxias do Sul. Segundo informações, o veículo transportava uma carga de milho e o fato ocorreu na madrugada, próximo à empresa Eaton, no sentido Flores da Cunha, Caxias do Sul. Em Bento Gonçalves, no dia de ontem, um princípio de incêndio foi registrado no presídio. Apenados teriam colocado fogos em colchões para aí um movimento de protesto, de acordo com informações. Ninguém ficou ferido, os bombeiros e a SUSEP agiram rapidamente e controlaram a situação. Informação em Lagoa Vermelha: um motorista fora de controle utiliza o seu veículo, derruba postes e foge do local no centro de Lagoa. O fato foi registrado na noite de domingo, na Avenida Benjamin Constant, próximo ao supermercado Oniric, onde um caminhão enroscou na rede de telefonia, causando a queda dos postes e deixou boa parte da cidade desabastecida, tanto de energia quanto de telefonia. A brigada foi acionada e isolou o local. Após a verificação, foi identificada a direção em que o motorista havia tomado, sendo abordado ele nas proximidades da Capela do Pisamilho. E o condutor informou que viu o momento em que enroscou, mas que não pôde parar e, enfim, encaminhado para as providências devidas. Em muitos Capões, a notícia que chega da parte da segurança é que um homem foi assassinado a facadas, conforme informação da Rádio Caxias. O fato teria ocorrido no dia de ontem, domingo, para o atendimento dessa ocorrência. A vítima, César Sampaio Benites, e os autores são de origem indígena e estavam trabalhando em um pomar da cidade. Feito contato com um chefe de trabalho, o mesmo levou a guarnição até o local onde o corpo foi localizado. Foram encontrados os pertences da vítima a 150 metros do local e um cabo da faca que foi usada na execução. Informações agora para Passo Fundo, Planalto Médio, que nós temos nessa manhã. O transporte coletivo voltou a operar normalmente. Os ônibus da Coleurb haviam sofrido aí uma parada de 2 horas no trânsito normal dos carros, porque a categoria tanto de motoristas quanto de cobradores reivindicou prioridade na vacinação para os trabalhos da classe, que pararam durante 2 horas como forma de protesto. O ato ocorreu das 8h30 às 10h30. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Coletivos Urbanos de Passo Fundo, o Sindiurb, Miguel Valdir dos Santos Silva, a atitude deve a classe entender que nada tem sido feito para agilizar a imunização dos motoristas e dos cobradores. Informação para o trânsito e uma boa notícia. Após um longo feriadão, a área atingida pelo batalhão rodoviário da Brigada Militar de Passo Fundo não registrou acidentes fatais nesse último final de semana. A Operação Semana Santa, feita na região
do Planalto Médio não teve aí o registro de acidentes com vítimas fatais, apenas danos materiais e pessoas levemente feridas, né? Foram tidos aí nesse último final de semana, uma boa informação. Agora, para a gente dar uma mudada no rumo das informações e trazer para você um fato bastante bonito de se ver, por que não? A cantora e tradicionalista Berenice Azambuja teve baixa por conta da Covid-19 na ala hospitalar do Hospital de Passo Fundo. Ela recebeu alta nesse último final de semana e com imagens da Rádio Irapuru, você vai ver como a dona Berenice saiu do seu tratamento vencendo a Covid-19. Eu retorno logo após o vídeo. Por que não, né? Imagens como essa fazem a gente começar a segunda-feira com muito mais disposição. Eu quero mandar um abraço para Ivanir Fim, que está nos assistindo, e o seu João Luiz da Costa conectados conosco. Avançando nas notícias e informações, agora falando pelo estado do Rio Grande do Sul, com Giane Guerra pelo Gaúcha ZH, a informação que recebemos nessa manhã é que uma indústria calçadista fechou fábrica no Rio Grande do Sul e demitiu cerca de 200 trabalhadores. Em 2018, a empresa já havia encerrado suas atividades em 4 unidades. É uma empresa tradicional da marca gaúcha de calçados, a Boteiro, e encerrou as atividades da fábrica em São José do Hortêncio, no Vale do Caí. 150 trabalhadores da operação serão demitidos de acordo com o presidente da Federação dos Trabalhadores da Indústria do Calçado e Vestuário do Rio Grande do Sul, e outros que trabalham de forma indireta também serão afetados pelo desligamento dessa empresa. Nas informações do IPVA, lembre-se agora por esta semana e até o final do mês nós temos o vencimento de acordo com o final da placa. Nessa semana, placas final 2, 3 e 4 terão aí o seu vencimento do IPVA. E nessa segunda-feira é a data limite para pagamento das placas com final 2. Então fique ligado na tabela, não deixe o seu IPVA vencer. Nas informações da Associação Gaúcha de Supermercado, a Agas, conforme a reprodução da Rádio Caxias, a informação é de que as vendas de Páscoa tiveram uma queda de 5% nos supermercados. Em relação ao ano passado, os estabelecimentos registraram uma venda 5% a menos de ovos de chocolate. Representantes do setor encaminharam via nota a opinião de que, claro, as medidas de restrição e a realidade trazida pelo ano de 2020 não conseguiu fazer com que os números atingissem o esperado. O estado do Rio Grande do Sul lança um programa de atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista. O lançamento será feito no dia de hoje e a informação é que o governo busca aí, através das redes sociais, a transmissão de lançamento desse programa que visa aí o tratamento, o encaminhamento e as condições adequadas para pessoas portadoras do transtorno do espectro autista, regulamentando a Lei 15.322 de setembro de 2019, que institui a política de atendimento integrado à pessoa com transtorno do espectro autista. Informações sobre os protocolos que nessa semana passaram por mais uma modificação por conta da questão de uma decisão do STF. O governo do estado atualizou os protocolos de missas e cultos e ampliou o espaço de ocupação de pessoas em templos e igrejas. Para se adotar a decisão, no dia de ontem, o governo promulgou aí um novo decreto.
Segundo informações que se tinha antes, o limite era de 10% do público, limitado a 30 pessoas na bandeira vermelha. E agora, nesse momento, o decreto ampliou para 25% a capacidade do local durante a bandeira preta. Isso deve modificar o número de pessoas presentes em missas e cultos. E para a gente encerrar, uma informação da segurança da região de Lajeado, que chama atenção para a intolerância e a violência no trânsito. Após uma discussão, um homem de Lajeado foi agredido com uma barra de ferro depois de um simples desentendimento de trânsito. Ele conseguiu fugir com o carro e foi socorrido por populares alguns metros depois. De acordo com informações, esse fato ocorreu no sábado. E o comunicante, informou aí que foi atrás do suspeito para se justificar após uma famosa fechada de trânsito, e o sujeito não quis conversa, já desceu com uma barra de ferro e começou a agredir. Esse tipo de notícia denota que não se atenha a discussões bobas no trânsito, elas podem causar sérios problemas. Nós vamos para o nosso comercial, mas antes disso, é segunda-feira, é dia de plantão com o Dr. Guilherme Savaris Schossler, informando a situação epidemiológica do município. Após o intervalo, eu volto com maiores informações do Brasil e do mundo. Fique comigo no Expresso Meio-Dia. Olá a todos. Então, estamos chegando mais um final de semana e esse final de semana é marcado por um feriadão, sexta, sábado e domingo. A gente tem muitas preocupações nesses feriados, então a gente já alertou durante a semana várias vezes em redes sociais, muitos profissionais da saúde estão emitindo alertas para que as pessoas se cuidem. Então, viemos aqui por meio pedir também, então, que não se aglomerem. Eu sei que é um final de semana de calor, de sol. Fique em casa, aproveite a sua família, evitem misturas de famílias, tá? Porque a gente não sabe quem está contaminado. Tem muitas pessoas contaminadas assintomáticas que estão circulando pela sociedade. Então, tomar cuidado. Lembrando que não tem prevenção para vírus. Se você tiver contato com ele, você vai acabar adquirindo o vírus. E aí entra naquela estatística de loterias, assim, digamos assim, porque a gente não sabe nunca o paciente que vai acabar complicando. Também houve uma mudança no decreto do estado, que será anunciado provavelmente no Face do município, com relação à liberação de comércio no sábado, o que é muito bom, porque faz com que as pessoas tenham mais tempo e não precisam se amontoar tudo na loja aí para comprar as coisas, tendo mais um dia. Isso a gente sempre vê com bons olhos. Quanto à vacinação, então, chegaram mais doses, veio uma quantidade maior que o habitual, só que uma boa parcela para as segundas doses. Nós até manifestamos durante a semana a preocupação que não viessem essas segundas doses a tempo e realmente chegaram. Então, o governo, a princípio, está cumprindo com aquilo que está dizendo com relação à primeira e segunda dose. Também vai ser anunciado para sábado agora a vacinação de 65 e 66 anos. Então, já ampliando as faixas etárias vacinadas. Lembrando que essas pessoas que receberam essas vacinas não estão imunizadas ainda. Precisa passar 30 dias, fazer a segunda dose, caso seja Coronavac, ou esperar 3 meses para fazer a segunda dose da AstraZeneca. E após isso é que tu vai começar a ser considerado uma pessoa que está imunizada. Então, recebeu a vacina, se cuida ainda mais para não adquirir Covid pós-vacina. Isso é uma informação muito importante. Tem que ficar bem claro. Não temos motivos para comemoração, a situação ainda é crítica, as UTIs ainda seguem lotadas, Porto Alegre acima de 100%, Caxias também. A gente houve uma redução dos casos novos com certeza e houve uma redução também das internações no andar, que a gente chama de enfermaria normal. Dessa forma, a gente está conseguindo trabalhar de uma forma mais organizada também com relação aos pacientes, porém, na hora que precisa transferir para uma UTI, a mesma coisa não acontece porque não tem leito, tá? Então a nossa unidade de terapia intensiva ali, criada de forma emergencial, segue funcionando e segue sempre com pacientes presentes, tá? Então a gente tem ainda muitos pacientes em unidade de UTI em outros hospitais, sendo que ontem e hoje foram transferidos mais 2, mas ao mesmo tempo reduziu aqui
os entubados no nosso hospital, porque eles foram conseguindo vagas gradativamente. Então a gente deseja a todos uma feliz Páscoa, de celebrações familiares, não misturando famílias, tá? Que seja um momento de reflexão, um momento de oração, de a gente rever o que está fazendo errado e não cometer mais erros nesse feriado, que aí daqui 10, 15 dias nós vamos voltar com outro discurso de aumento de casos, UTIs lotadas e tudo mais. Então vamos pensar de forma bem consciente, de forma bem racional e tentar evitar ao máximo essas aglomerações, tá bom? A gente insiste nisso porque agora com esse pequeno lockdown que tivemos aí, lockdown entre aspas, digamos assim, que foi parcial, mas esse pequeno fechamento, que não foi todas as estruturas, mas mesmo assim ocorreu uma melhora importante dos números, tá? Mas a gente precisa voltar às atividades econômicas de forma normal e para isso a gente tem que reduzir o número de casos, tá bom? Um ótimo feriado a todos e obrigado. A Odontoclínica Ferri trabalha de forma descomplicada, rápida e com assertividade, garantindo naturalidade e beleza ao seu sorriso. Visite o dentista regularmente. Odontoclínica Ferri, realçar sorrisos e melhorar a qualidade de vida das pessoas é a nossa missão. A Oriplanta, há 25 anos no mercado de mudas, mantém a qualidade e a excelência em sua produção, trazendo em sua história a valorização e a realização ao ver o crescimento de quem busca por seus produtos. Oriplanta, garantindo o sucesso de quem vive da terra. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Nesta Páscoa, com cuidado e atenção, os supermercados Porta te convidam para aproveitar os produtos de qualidade e suas promoções. Dê valor a pequenas alegrias. Agradeça pelas vitórias e festeje a vida. Supermercados Porta. A sua saúde é o que importa. Retornando para nossa transmissão ao vivo, Expresso Meio-Dia com você pela Conecta Mais TV. Disponíveis no YouTube, no Facebook e no canal 8 da Adil TV, o melhor conteúdo local para você ter a notícia, atualização e informação na hora do seu almoço. Temperatura segue na casa dos 24 graus aqui em Nova Prata. O céu é azul com algumas nuvens ao fundo. Não temos aí
a perspectiva de chuva no dia de hoje, mas pancadas esparsas podem ocorrer. A tendência é que o tempo se mantenha firme desse jeito durante toda essa primeira semana do mês de abril. Atualizando as notícias do Brasil e para você preparar o bolso, porque pelo jeito a Petrobras não está de brincadeira. Ela anunciou um aumento de 39% no gás natural para distribuidoras. O reajuste vai passar a valer a partir de 1º de maio. Os preços do gás natural para as distribuidoras estarão 39% mais caros em reais por metro cúbico na comparação com o último trimestre. Medido em dólar por milhão de BTU, a unidade de energia usada nos Estados Unidos e no Reino Unido. O reajuste será de 32%. Ou seja, de acordo com o anúncio da Petrobras, você pode preparar o bolso que o gás de cozinha vai ficar 40% mais caro, isso nas distribuidoras, fora até chegar na ponta no consumidor final. A Petrobras leva em conta números do mercado internacional para reajustar seu preço, bem como a desvalorização do real frente a outras moedas, aquelas equações complicadas que o cidadão comum às vezes nunca alcança, mas que impactam diretamente. O gás é um item essencial para a cozinha das famílias e ela também vai ficando mais cara. Informação do governo federal que esta semana inicia uma campanha de leilões e a expectativa é de retornos na casa dos 10 bilhões de reais. O governo federal vai realizar de 7 a 9 de abril uma série de leilões de aeroportos, portos e ferrovias. A chamada Infra Week tem expectativa de arrecadar até 10 bilhões em investimentos privados com concessões. Na lista, 22 aeroportos, uma ferrovia de integração oeste-leste na Bahia e 5 terminais portuários que estão disponíveis. Destaque aí para os aeroportos de Pelotas, Uruguaiana e Bagé, aqui no Rio Grande do Sul. As ferrovias que estão em destaque aí ficam principalmente na região aí da Bahia, entre Ilhéus e Caeté, de forma de interligação, também no estado de Tocantins, e os portos que são destaque aí que nós temos no estado do Maranhão, o porto de Pelotas, também no Rio Grande do Sul, e o porto de Itaqui, que fica no Maranhão. Então essas são as informações do que nós teremos a leilão, caso você tenha interesse, é claro. Seguindo com informações, vem aí a nova rodada do auxílio emergencial. Para quem teve o seu cadastro aprovado, renovado, enfim, a partir de amanhã começam a ser depositados 4 parcelas que vão variar de R$ 150 a R$ 375, dependendo da situação familiar. E a partir de amanhã, esse número começam a pingar nas contas bancárias. Conforme informações dos varejistas, a expectativa é de que 40 bilhões de reais ingressam no mercado durante esse pagamento, o que deve fazer aí com que a economia tenha uma movimentação relativa por conta desse socorro financeiro repassado pelo governo federal. Nas informações da vacinação que nós recebemos, o Brasil chega a mais de 19 milhões e 400 mil vacinados, o que equivale a aproximadamente 9,2% de toda a população. O número foi atualizado no dia de ontem, conforme informações dos veículos de imprensa reunidos. Entre os 19 milhões de imunizados, existem cerca de 5 milhões e 400 mil que já receberam tanto a primeira quanto a segunda dose. Boa informação para saber como a vacinação avança no Brasil inteiro. Nas informações do portal da BBC, em uma análise internacional feita a partir do Financial Times, os militares foram avaliados como sábios ao escolherem a estabilidade das instituições e a Constituição em detrimento dos planos do presidente. A saída do comando máximo das Forças Armadas na semana passada causou uma certa instabilidade nos bastidores do poder, mas de acordo com o jornal britânico Financial Times, o motivo de comemoração se deve à estabilidade institucional alcançada pelo Brasil, que mesmo com uma troca do alto comando do Exército, coisa que não acontecia desde a década de 70, manteve as suas instituições em ordem e seguindo os rumos constitucionais previstos na avaliação internacional. Esse fato foi positivo.
Nas notícias da economia, o que repercute nessa manhã e nós recebemos pelo portal G1 é que a LG, a gigante de tecnologia coreana, vai encerrar suas operações mundiais no mercado de celular, ou seja, a LG não fabricará mais aparelhos de telefone celular. A medida deve afetar a fábrica brasileira de Taubaté, que fabrica esse tipo de implemento. Cerca de 400 dos 1.000 empregados que trabalham na unidade devem ser atingidos com o fim da operação global. A empresa alegou perdas de 4 bilhões de dólares no último ano no setor, o que leva a encerrar a sua participação no mercado de smartphones. Demais produtos da linha seguem sendo fabricados sem alteração. Informações internacionais nessa manhã que nós viemos recebendo, começando pelo Deutsche Welle falando em Israel. Isso porque o premier Benjamin Netanyahu passa por sérios apuros ao ser acusado pelo Ministério Público de Israel por uso ilegítimo do poder. O premier enfrenta um julgamento por acusações de corrupção e fraude. Segundo a promotoria, Netanyahu usou seu cargo para favorecer empresários em troca de presentes e cobertura favorável por grupos de mídia. Já não é de hoje que o primeiro-ministro de Israel está em maus lençóis respondendo a uma série de investigações. Nos Estados Unidos, mais precisamente no estado da Flórida, um risco de rompimento de barragens que são formadas a partir de depósito de água tóxica preocupa moradores e ambientalistas. O reservatório da Baía de Tampa pode liberar 2.000 litros de água tóxica pelo seu rompimento. É uma barragem de contenção que está prestes a romper. De acordo com o Departamento de Segurança Pública, o colapso pode liberar uma grande quantidade. No último sábado, autoridades da região decretaram um estado de emergência e evacuaram mais de 300 pessoas. E o reforço na estrutura do reservatório está sendo com um bombeamento adicional de camadas de água e concreto para que possa aguentar essa situação. Indo para a parte das vacinas, na última quinta-feira nós tivemos uma notícia que pega todo mundo de surpresa e bastante silenciosa. O fato de que a vacina da Pfizer tenha uma comprovação de eficácia de pelo menos 6 meses. Isso em testes reais, né? Ou seja, a pessoa que tomou vacina 6 meses atrás ainda mantém a sua imunidade. Agora, o foco dos cientistas é saber quanto tempo a proteção das vacinas aplicadas no mundo inteiro tende a durar. As novas variantes do coronavírus impõem às fabricantes mundiais alteração constante no conteúdo e nos ingredientes ativos dos imunizantes. O fato é que se o vírus continua a se modificar, as vacinações terão que avançar em massa e para isso nós teríamos aí uma sequência de novos problemas. Quem ainda não tomou nem a primeira dose teria que tomar novamente outra vacina com outra linhagem para atender outra cepa. E aí nós entraríamos em uma corrente anual de vacinação. Até tudo isso ser normalizado, a gente teria que esperar um bom tempo até o retorno da normalidade. No extremo oriente do Oceano Índico, um forte ciclone deixou pelo menos 100 mortos e mais uma dezena de feridos entre a Indonésia e o Timor-Leste. A notícia dessa manhã é que o sudoeste asiático foi sacudido por uma das tempestades tropicais mais ferozes dos últimos anos. Segundo informações, dão conta aí de que aldeias foram arrastadas montanhas abaixo por uma série de deslizamentos e equipes de resgate trabalham aí incessantemente para tentar encontrar pessoas em diversas ilhas do Timor-Leste e de parte da Indonésia. E para a gente encerrar essa edição de hoje com uma bela imagem para você, as tradicionais cerejeiras japonesas floresceram cerca de mais cedo em um período de mais de 1.200 anos. Cientistas alertam que a floração antecipada da chamada Sakura, a flor favorita e símbolo do país, é um indício do impacto das mudanças climáticas. O fenômeno costuma ocorrer apenas no final de abril e já começou nesse ano de forma antecipada, como você vê nas imagens, as tradicionais florações das cerejeiras japonesas. Sendo essas as principais informações para essa manhã que nós tínhamos para você, vamos nos despedindo com o Expresso Meio-Dia, desejando um excelente começo de semana e uma boa tarde a todos. Eu retorno amanhã ao vivo aqui na Conecta Mais TV. Boa tarde.